Qual é o nosso maior desafio? Em torno de 4 anos atrás, nós tivemos uma negociação que foi mediada pela Justiça e tivemos a nosso favor uma decisão que garantiu a convenção coletiva por 4 anos e as negociações salariais por apenas 2 anos, que é o máximo permitido, né? Então nós ficamos 4 anos sem falar em negociação de convenção coletiva, sem falar em reivindicações. Então algumas coisas ficaram muito ultrapassadas, algumas surgiram, outras às vezes até parece que ficou meio para entender que agora nós vamos negociar as 65 cláusulas da convenção coletiva. Então nós estamos falando não apenas em reajuste salarial. Então a gente tem reivindicações que são associadas ao reajuste, mas nós temos algumas cláusulas que a gente chama de cláusulas sociais que elas são importantes para o professor. Então a gente pede aumento real de salário, a gente pede pagamento de vale-refeição, a gente pede PLR. Só que a gente tem uma outra grande quantidade de cláusulas que a gente precisa garantir. Que ela pode não representar imediatamente valores para o professor e tal, mas são cláusulas importantes que se a gente perder, lá na frente ele vai perceber que foi uma derrota para a categoria. Então, para entender que a gente tem que brigar por reajuste salarial, mas a gente tem um monte de outros agregados que precisam ser pelo menos preservados. A manutenção de algumas cláusulas que eles já possuem, desprezam talvez por não usar. Então vou dar um exemplo. Bolsa para filhos. Então o professor mais jovem que não tem filho, ele acha que não é um negócio tão relevante assim. Mas é relevante. Representa um salário indireto para o professor. Exatamente. Né? Então a gente precisa compreender direito tudo que tem dentro daquela convenção e qual é o nível de esforço que a gente tem que fazer para manter.